A paz do Senhor, amados, bom dia. Tudo bem? Você está feliz? Então dá um sorriso bem de crente para quem está do seu lado, um sorriso aberto. Sorria, se tem alguém sério aí, fala para ele, sorria, Jesus te ama. Eu também, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, gostoso, né? Ver os irmãos tocando bem, louvando ao Senhor. E gratidão. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Abacuque, no capítulo 2. Livro lá do Antigo Testamento, os profetas menores. Abacuque fica entre Miqueias, Sofonias, livro difícil de achar. Essa manhã o pastor me deu essa incumbência, seria trazer a palavra do Senhor. Abacuque 2, vamos ler no versículos 3 e 4. A minha Bíblia, na página 1295. Se estiver difícil de achar, vai no índice, não é pecado, e o índice. Abacuque 2, todos acharam, amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vai no índice, irmão. Glória a Deus. Abacuque 2, versículo 3 e 4. Eu louvo a Deus porque durante o louvor, durante cada momento aqui, essa palavra foi sendo testificada no meu coração. E o texto diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Versículo 3, Abacuque 2, 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, e eu quero pedir a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Tu sabes, Senhor, a minha limitação. Sou pequeno diante do Senhor, um Deus grande, poderoso, que nos abençoa. E obrigado, Senhor, pelo privilégio de logo cedo vir à Tua casa, estar na Tua presença, junto com os irmãos, em comunhão, louvando, exaltando ao Senhor, e agora recebendo, Pai, da Tua porção, a Tua palavra. Usa-me, Pai, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu declaro que toda honra e glória é para Ti, Senhor. Toda exaltação, todo louvor. Nós estamos em torno da Tua presença, para Te adorar, para Te exaltar, para dizer que Te amamos e que Tu és especial, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí no versículo anterior, no finalzinho do capítulo 2 de Abacuque, tem uma frase assim, né? Vamos ler o versículo todo. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-o sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aí me veio no coração outdoor, né? Outdoor, aquelas propagandas grandes que ficam ao ar livre. E a palavra literal de outdoor é para fora, é ao ar livre, fora das portas, né? Outdoor, fora das portas. E durante o louvor e mesmo nos avisos, foi falado sobre a gente brilhar, mostrar Jesus fora da porta, o sal, né? Fora do saleiro. E aqui o texto fala que o justo, ele vive da fé. Dependente da luta, da dificuldade, do momento difícil que a gente possa estar passando, pode até parecer que vai tardar, como diz o texto, pode parecer que está demorando, só que o texto diz, espera, o Senhor falando, espera, porque certamente virá, não tardará, o justo viverá pela fé. Aí eu queria que você abrisse comigo agora em Êxodo, no capítulo 3, isso aqui só foi uma introdução. Êxodo, no capítulo 3, fala da promessa do Senhor para um povo, o povo de Israel. Mas eu entendo que essa promessa é para nós também.
Na verdade, Deus estava pensando em você. Deus está pensando em nós, quando Ele trouxe a promessa de tirar o povo da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, versículo 7, lá no início da Bíblia, por favor. O texto ele é maravilhoso, você talvez conheça, nós que estamos acostumados com a Bíblia, é um texto bem conhecido, mas ele fala de verdades maravilhosas sobre uma promessa, que o Senhor está atento à tua luta, viu, meu irmão? Deus não está disperso quanto às tuas dificuldades, Ele está atento àquilo que você precisa, Ele está atento às tuas necessidades. Aí você pensa, meu Deus, por que estou passando por isso? Por que o Brasil? Por que na minha casa? Deus não perdeu o controle, amém? Deus não perdeu o controle. Você pode repetir isso comigo? Deus não perdeu. Fala para quem está perto de você, Deus não perdeu o controle da tua vida. Êxodo 3,7 diz assim, amém. Eu gosto desse lado aqui, é bem participativo, né? Aqui é. Êxodo 3,7 diz assim, ainda disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Uma terra que mana leite e mel, mas lá tem o cananeu, o Eteu, o Jebuseu, o ateu, tem um monte de teu. É uma terra que mana leite e mel, mas tem luta, tem dificuldade, mas é o Senhor que vai te tirar para lá, é o Senhor que vai te levar, é o Senhor que vai te conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem então o cumprimento dessa promessa. Aconteceram muitas coisas, você sabe, né, das 10 pragas, e a travessia do mar, e o deserto, e lá em Números, lá para frente, bem um pouquinho para frente, Números, capítulo 13, versículo 27, 13 e 27, todos acharam? Amém? Hoje é uma escola bíblica dominical, irmãos, vamos lá. Números 13, 27 diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente, lembra lá da promessa, uma terra que mana leite e mel, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Eles ainda trouxeram amostras, né, do fruto. O povo, porém, aos Zeus, Jebuseu, o Ateu, o Eveu. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O capítulo 14 de Números, versículo 1 e 2, diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés
e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Numa tradução mais atual: ó dia, ó vida, ó azar. Versículo 10, capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aqui eu vejo a misericórdia do Senhor. Quando eles estavam prontos a fazer uma grande besteira, o Senhor se manifestou. Esse é o nosso Deus, o Deus misericordioso que cuida de nós, mesmo quando estamos no erro, mesmo quando estamos, não estou aguentando mais. E a presença de Deus vem e se manifesta através da sua palavra, através de um testemunho, através de uma criança. Deus se manifesta para nos abençoar, porque Ele nos ama muito. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que a gente pode ver nessas leituras aqui, nessa leitura que nós fizemos? Em primeiro lugar, eu vejo incredulidade. E a incredulidade significa falta de fé. Esse povo não acreditou. Deus primeiro trouxe uma promessa: eu vou levar vocês, vou tirar vocês da escravidão. Eu ouvi o clamor, o povo orou, o povo buscou. Eu ouvi o clamor de vocês e eu vou tirar vocês daqui e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Mas lá tem o Eveu, tem o Jebuseu, tem o Ateu, tem o Atoa, tem todo mundo lá. Mas é uma terra que mana leite e mel. E eu que estou levando vocês. Sou eu. Aí Deus cumpre a promessa. E o povo murmura. Incredulidade, falta de fé. Segundo lugar, a gente percebe que eles foram rebeldes. No versículo 10, do capítulo 14 de Números, eles chegaram ao ponto de querer apedrejar Moisés e Arão, que eram os líderes. Rebeldia. E a incredulidade, um abismo leva a outro abismo. A incredulidade, ela leva até a rebeldia. Não seja incrédulo. O justo viverá pela fé. Creia, confia. Deus conduz a história, meu irmão. Deus sabe o que faz. Mas está difícil, está complicado, está luta, Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor. Ele não nos desampara. Ele não perdeu o controle. E eu percebo aqui que esses homens, eles escreveram uma história diferente. E a minha oração é que a gente não escreva uma história diferente daquela que Deus tem escrita para nós. Em pouco tempo eles poderiam ter entrado na terra prometida. Estava dando uma lida mais ou menos da distância do Egito para Israel, para Canaã. E com uma caravana de 1 milhão de pessoas, crianças, animais, e parando para dar de beber para os animais, para descansar os idosos, as crianças, eles fariam um pouco mais de um mês. Essa caravana faria essa distância. 40 dias, vai. E eles ficaram 40 anos. Porque a desobediência, a incredulidade e a rebeldia tardou a entrada. Eles mudaram o destino. Eram para entrar na terra que mana leite e mel, mas eles mudaram, eles tardaram. E toda uma geração não entrou. Só o velhinho, os dois velhinhos, Josué e Caleb. Eu estou ficando velhinho e eu quero entrar. Amém? Uma geração não entrou, eles mudaram a história, eles mudaram o destino, né? Porque eles foram incrédulos, eles foram rebeldes, eles murmuraram. Eu brinco com alguns irmãos, né? O pessoal acha, nossa, que calor. E está calor mesmo, né? Está quente. Aí eu falo com uma irmã, tenho duas notícias boas. Primeiro, duas notícias, uma boa e uma não tão boa. Se você está com calor, é porque você está vivo. Amém? Se você morrer, não vai sentir calor. Então é melhor sentir calor. Falo mais espiritual, não, mas eu vou andar em ruas de ouro quando eu morrer. Amém, irmão? Mas pensando, né, no calor.
Em quarto lugar, é o que eu vejo em tudo isso, quando tiramos os olhos das promessas. Você lembra do texto da passagem do ano? Esse ano vai ser um ano de quê? De celebração e vitória. E o texto diz que o rei, ele falou, os meus olhos estão postos em ti. Foi a palavra, vocês lembram? Então dá uma olhada depois na mensagem do dia 31 de dezembro. Os meus olhos estão postos em ti. Porque quando nós tiramos os olhos das promessas, da palavra de Deus, dessa palavra, nos tornamos escravos da vida antiga. Então aquele povo estava indo a caminho de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Eles foram, os espias entraram, trouxeram os frutos da terra, mas eles não creram. Eles tiraram os olhos da promessa. E aí eles disseram uns aos outros, vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Lá era melhor, lá tinha cebola. Ó tia, que opção? Cebola. A tia não gosta de cebola. Lá tinha alho. Até que é bom um alhinho, né? No feijão, fica gostoso, né? Um alhinho frito, aquele. Mas, meu irmão, tem coisas melhores para você, tem coisas maiores. E às vezes a gente está olhando para o passado. Ai, como era bom aquele tempo. Meu irmão, Deus tem coisas melhores. E eles olharam para o passado. Vamos voltar para o Egito. Lá tinha carne, lá tinha escravidão, lá tinha sofrimento. Eles esqueceram do sofrimento, porque eles clamaram ao Senhor, Senhor, a gente não aguenta mais essa escravidão, e agora eles queriam voltar. Tolice, porque eles tiraram os olhos da promessa. Em quinto lugar, eles ficaram cegos e surdos, eles perderam a razão. Meu Deus, não conseguiu enxergar as bênçãos de Deus. A incredulidade, ela nos faz ficarmos cegos. Eu lembro daquela passagem, daqueles 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Você lembra, depois que Jesus tinha sido crucificado, e aquele povo ficou desesperado, os discípulos, e esses 2 estavam indo para Emaús, era uma vila, uns 12 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam cabisbaixo, entristecidos, e de repente aparece Jesus no meio deles. E Jesus começa a conversar com eles. E bate um papo, cabeça. E aí, rapaziada, o que está acontecendo? Vocês são tristes aí? O que aconteceu? Pô, você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu? De Jesus que morreu? E ele foi batendo papo, e foi falando das promessas. Foi contando desde o Antigo Testamento, toda a história dos profetas, que era necessário, que o Cristo deveria morrer, e o próprio Cristo, Jesus, já havia contado para eles, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, até que os olhos se abrem. Mas a incredulidade, ela nos faz ficar cego diante das promessas e das bênçãos de Deus ao nosso lado. E a gente tem bênçãos, a gente tem milagres, a gente tem maravilhas, mas a incredulidade, a falta de fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, fé em Jesus, e aí a falta de fé, a incredulidade me faz ficar cego para as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Eles ficaram cegos, eles ficaram surdos, eles não viram e não ouviram o que Deus tinha para eles. E quando eu meditava nesse texto, eu comecei a pensar na minha vida, na nossa vida. E da mesma maneira nós agimos como esse povo. Ficamos incrédulos. O pastor, ele contou um exemplo, acho que foi na quinta, daquela mamãe que estava dando banho na criança, numa banheirinha, e aí pousou uma barata, e aí ela pegou a barata, em vez de tirar a barata, ela pegou e jogou a criança pela janela. Nu, né? E às vezes acontece isso com a gente, é um probleminha, é uma luta, é uma dificuldade, e aí a gente joga pela janela o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa família, o nosso casamento, a nossa bênção. Mas é uma baratinha, tira a barata.
Pisa na barata. Opa, essa música não é de crente. Quando nós agimos com incredulidade, quando nós agimos com falta de fé, o inimigo, ele se torna maior do que ele já é. Eles olharam e viram que tinham gigantes. Tem os heveus, os jebuseus, tem os ateus. Eram gigantes, sim. Existem gigantes que vêm sobre as nossas vidas, que se levantam para nos tirar a bênção, para nos tirar a paz, para nos dividir, para nos separar, para nos amedrontar. Mas maior é aquele que está conosco. Eles disseram lá em Números 13: contudo o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, vimos aos gigantes. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e eles também olhavam para nós como gafanhotos. Que quadro trágico. Eu escrevi aqui: será que estamos vivendo assim nesses dias? A crise no país, a crise no mundo, a pandemia, que ainda não acabou, está acabando. Não sei se vai acabar. Tudo que veio por conta disso, desempregos, corrupção, as tentações. Deus é maior. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle do teu lar, da tua família. Por maior que seja a tua dificuldade, por maior que seja a tua luta, Deus é maior, Ele é muito maior. Ele é maior do que qualquer gigante, Ele é maior do que qualquer dificuldade. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, aleluia. E eu queria terminar com 3 pontos do que nós podemos aprender com essas atitudes do povo de Israel. O que fazer diante de um quadro de crise, de dificuldade, de luta? Lembramos que nós somos cristãos, amém? Pequenos cristos, devemos imitar o Mestre, lembrando que Ele está conosco, que a promessa do Senhor é que estaria conosco todos os dias, amém? Todos os dias, inclusive amanhã, que tem aquele perrengue para enfrentar, amém? Todos os dias Ele estaria conosco, é a promessa do Senhor. Então eu aprendo que nós, em primeiro lugar, meu irmão, e a gente tem ouvido nesse púlpito essa verdade, e que nós devemos colocar em prática, que é: creia nas promessas dessa palavra, amém? Creia nas promessas da palavra. Você pode falar isso incentivando o teu irmão com uma palavra de fé, dizendo para ele: creia nessa palavra, meu irmão. Creia nas promessas, creia nas promessas, creia. Mas a maioria não crê. O povo de Deus é minoria, nós somos pequenos. Faça como Josué e Calebe, eles creram, eles confiaram, eles não desanimaram, eles foram olhando pela fé, porque o justo ele vive pela fé. A situação era difícil, as cidades eram fortificadas, era uma cidade difícil, eles tinham que entrar naquela terra, eles tinham que enfrentar os gigantes, mas havia uma promessa: eu estou contigo, eu vou à tua frente. Essa promessa é do Senhor. O Senhor prometeu: eu vou dar essa terra para vocês. Essa terra é boa, ela manda leite e mel, e eu vou dar a vitória. Calebe e Josué, eles creram. Eles não eram cegos, eles não eram retardados. Eles olharam que tinham gigantes, eles viram que tinham povos guerreiros, mas eles olharam pela fé. É o outdoor.
Eles olharam a promessa do Senhor. E eles não ficaram dentro do saleiro, como diz o pastor, eles saíram do saleiro. Nós devemos mostrar a esses jovens, a essa geração, que existe um Deus poderoso, o Deus que nos livrou lá do Egito, com mão forte, Ele nos tirou da escravidão. Você lembra como era a tua vida sem Jesus? O vazio, a falta de paz, a angústia, a miséria de vida que você vivia. Você lembra das drogas, da bebida, você lembra da tua história ruim, tudo que você passou, mas você também pode lembrar do que Deus fez, da libertação, da mudança. Quando Ele entrou na tua história, Ele mudou a tua vida, Ele mudou a tua família, Ele te deu paz, Ele te deu alegria, Você pode lembrar disso. Esses homens, eles ficaram cegos, a incredulidade, a falta de fé impediu que eles vissem o que Deus havia feito. Primeiro, creia nas promessas, creia na palavra. E segundo, lembre-se dos feitos que o Senhor fez nas nossas vidas, na tua vida, o que Ele fez por nós. Eu lembro de Davi, que quando ele foi enfrentar o gigante Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 34 e 35, falaram para ele: não dá para você enfrentar aquele gigante, porque muitas vezes as pessoas, Deus levanta pessoas para minar a nossa fé. Não, você não vai conseguir, você não tem força, você é muito fraco, não dá mais, já deu. Já deu, esse relacionamento já passou. Tinha um tempo de validade, acabou, e são palavras do inferno. Mas Davi não ouviu. E ele lembrou: um dia eu estava cuidando das minhas ovelhas e apareceu um leão. E eu peguei pela barba dele, eu quebrei ele no meio. Eu venci o leão. Um dia, estava cuidando das minhas ovelhas e veio um urso. E eu venci o urso. E sabe mais o que? Não fui eu, foi o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que eu confio. Meu irmão, o nosso Deus é tremendo, Ele é o maior de todos os deuses. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Não seja covarde, não seja covarde. Enfrente os heveus, os jebuseus, enfrente os gigantes, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Em terceiro lugar e último, a história de Davi foi diferente, porque ele olhou para Deus e não para o gigante. Olhe para Deus e não para o gigante. Olhe para Deus e não para as dificuldades. Olhe para Deus e não para você mesmo. Olhe para Deus, que Ele te fortalece. Aleluia. Os gigantes estão se levantando contra você, contra a tua família, contra os seus sonhos. Os gigantes têm se levantado. Deus é maior. Você pode levantar as duas mãos para o alto e falar: Deus é maior. Eu quero terminar com algumas promessas de Deus, da sua palavra para nós. Filipenses 3:20, não precisa abrir, diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Filipenses 3:20, Ele pode fazer muito mais do que tudo que você pode imaginar, pedir ou pensar. Ele faz. Em João 14:16 e diante, nós temos o Consolador. A palavra de Deus fala do Consolador. João 14:16, o Consolador que está presente na tua vida, que te consola, que te abençoa, que está te ajudando. Em Mateus 28:18, a presença garantida
todos os dias da tua vida, estarei convosco todos os dias, até o fim. Amém? Olha que promessa maravilhosa, o Senhor Jesus dizendo: eu estarei com você, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te desamparo. É só confiar, meu irmão. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é na tua força, não é da tua maneira, não é do teu jeito, não é a tua estratégia, a tua expertise, mas é no Senhor que nos fortalece. Romanos 8,31 em diante, Ele nos dará tudo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. Salmo 23, não nos falta nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na paz, os pastos verdejantes. Nas lutas, estará conosco no vale da sombra da morte. Oh, aleluia. Meu irmão, não sei de que maneira Deus pode falar ao teu coração, como Ele falou ao meu coração, de que muitas vezes nós não vemos os milagres, nós não vemos as bênçãos, porque nós não cremos. O texto que nós lemos inicialmente, Abacuque, é que pode tardar, pode demorar, mas o Senhor vai cumprir as suas promessas. E diz mais: o justo viverá pela fé. O soberbo confia nele mesmo, mas o justo viverá pela fé. Pela fé. A fé que vence o mundo. Meu irmão, como você está? Como aqueles 10 espias que viram que a terra mana leite e mel, presenciado, trouxeram amostras do fruto, mas que também viram os gigantes, e os gigantes amedrontaram, e eles se perderam, eles não dá, vamos voltar para o Egito, lá era melhor. Como lá era melhor? Como lá era melhor? E muitas vezes nós estamos agindo assim, por incredulidade, nós estamos voltando para trás, sendo que o Senhor tem coisas maravilhosas para a tua vida. Ele tem prometido coisas tremendas, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não percebeu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Amém? Você crê nessas promessas? Talvez você não seja tão crente, mas a palavra ela tem esse poder de te incentivar, de te levantar, de falar: não, eu creio. Está difícil, o gigante, ele está se levantando, mas o nosso Deus é maior. Creia na palavra, tome posse da bênção, e Deus será contigo. Não é promessa de homens, mas é a palavra de Deus que nos dá essa garantia. Você tomou uma decisão. Você poderia estar agora deitado no ar-condicionado, no ventilador, sei lá, debaixo do chuveiro, mas você tomou uma decisão: vou ficar bonitão e vou para a casa do Senhor. E Deus conhece o teu coração, e que bom que você fez isso. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. É a palavra de Deus que garante isso. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, por favor. Ao olhar a tua situação, você vai se entristecer. Meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade. Meu Deus, podia até tirar a segunda-feira do calendário, porque a segunda é um dia terrível, vou ter que enfrentar. Mas você não está sozinho. Deus é contigo. Eu não sei de que maneira Deus falou ao teu coração, mas eu gostaria que você colocasse a tua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, essa é a minha vida, e eu tomo posse dessas verdades, assim como o Senhor prometeu para aquele povo. Essa promessa é para nós também, que Ele daria uma terra que mana leite e mel. Mas Ele não enganou. Ele falou que na terra teria os heveus, os jebuseus, que teria um povo encardido.
que ia ter luta, ia ter gigante, ia ter dificuldade. Ele não nos enganou. Mas essa terra mana leite e mel. Eu tenho promessas, eu tenho milagres, eu tenho maravilhas. Eu te dou força para vencer o gigante. Eu te dou força para vencer os obstáculos. Em nome de Jesus. Declara comigo: querido Deus e Pai, eu tomo posse das promessas da Tua palavra, que me garante que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque o justo viverá da fé. No nome de Jesus, celebre ao Senhor, glorifique a Deus, porque Ele está te dando a vitória, Ele está te abençoando. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é maior do que todos os deuses, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Te adoramos, Pai, te exaltamos, te bendizemos, reconhecemos a Tua grandeza. Fortalece esse povo, Senhor, fortalece cada um. Tu sabes das lutas, das dificuldades, Tu sabes, Senhor, do inimigo que tem se levantado, ou Tu sabes dos gigantes que tem se levantado, mas o Senhor tem nos prometido vitória sobre todas as adversidades. A Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia! A Tua palavra diz também que o Senhor estaria conosco todos os dias, aleluia! Obrigado, Pai, pela Tua presença. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.